Olá, eu sou Nani Bilate e estou aqui em mais uma das minhas conversas honestas. Desta vez eu quis trazer um tema que eu considero bastante pertinente para o momento que a gente vem vivendo. Quem me segue nas redes sociais, quem lê os meus textos no meu blog Movimentos Humanos, sabe que eu venho falando há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, sobre esses tempos de transição de valores que a gente está vivendo como sociedade. Eu penso, a partir das pesquisas que eu realizo, que a gente chegou num ponto de inflexão e a pandemia, de certa forma, tornou mais dramático esse momento, por dois aspectos. Primeiro, porque nós somos uma sociedade que criou a ideia de que o dinheiro pode resolver tudo, que o dinheiro pode nos trazer a felicidade, e a gente, a partir de uma pandemia, a gente instala-se uma crise econômica, financeira, e também pelo fato de que o isolamento social, para quem quis e pode fazê-lo, trouxe para nós alguns questionamentos no plano pessoal. Será que a pessoa que está ao nosso lado é a pessoa que eu quero para mim? Será que o trabalho que eu venho desenvolvendo, da forma como eu faço, é a forma como eu quero para os próximos 10 anos, 15 anos da minha vida? O que eu quero para o meu futuro próximo, para o meu futuro um pouco mais longo, para a minha aposentadoria? Eu sinto que há um grupo, né, de nós, da sociedade, parte da sociedade que vem discutindo e se questionando e refletindo sobre essas decisões. Quando chegamos nesse ponto de ter que tomar decisões ou começar a buscar informações para sedimentar melhor o nosso processo decisório, é muito comum na sociedade em que a gente vive que a gente pense nos planejamentos, né? É assim que as empresas fazem, é assim que a gente tem a ideia que as pessoas melhor resolvidas fizeram, planejaram a sua carreira, planejaram a sua vida, fizeram tudo isso. E na realidade, eu pessoalmente considero que é bom sim a gente ter um olhar sobre o externo, a gente poder planejar alguns pontos, mas também tem um fluir, tem um olhar para dentro. Há mais de 30 anos eu medito, acho que quem me segue nas redes e lê meus textos sabe disso. Isso me permitiu ter um entendimento melhor sobre minhas sensações, sobre meus sentimentos, e foi por isso que eu pensei em trazer para vocês hoje uma pessoa muito especial, uma menina que eu adoro, uma menina muito doce, muito querida, muito especial, muito preparada, apesar da curta idade dela, para nos mostrar uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de levar a vida e uma nova forma de viver e fluir na vida. Eu trago aqui a Juliana Schneider, só quero ver se ela já está aqui conosco, para ela nos contar um pouquinho desse tempo dela, desse caminho. Ju, se você estiver ali, por favor, volta a aparecer que eu não te achei. Nos contar um pouquinho sobre como que ela fez esse caminhar dela, né, até chegar onde ela está. Eu quero aproveitar esse tempo para dizer para vocês que eu decidi, já que é a primeira live, eu derrubei meu convidado, me derrubei eu também e não consegui nem gravar, que eu vou terminar com 45 minutos para quem tiver alguma pergunta, para quem, enfim, quem quiser fazer algum comentário, para Ju ou eu responder, para a gente poder dar esse espaço para vocês, tá? Cadê a Jucinha? Ju, cadê você? Ela ainda não chegou, mas o que é interessante dessa proposta da conversa de hoje, e aí eu vou aproveitar, vou conversar um pouquinho sobre vocês, como que eu conheci a Ju. A Juliana, eu perdi minha mãe há uns 6 anos atrás, foi um período bastante difícil para mim, após a morte dela, devido
ao processo que foi, né, aceitar a morte dela, lidar com um doente terminal. Quem viveu isso sabe como é um desgaste emocional e físico tremendo. Eu estava absurdamente esgotada. E eu só descobri quão esgotada estava quando isso tudo acabou. Aí eu me dei um tempo, né? Eu quis realmente parar um pouco, dar um tempo para poder me reorganizar internamente, sempre contando com o apoio do meu marido, que é sempre um maravilhoso companheiro. E a gente conseguiu, e quando eu já estava me preparando para sair, a Ju chegou. Quando, só vou terminar isso, Ju, já te chamo. Vou te chamar enquanto eu faço aí, fazer... Então, quando eu estava me reorganizando para sair, quando realmente, ei, você chegou, Pode continuar. tá bom, querida. Quando eu estava me reorganizando para sair, eh, eu ainda estava muito sensível a tudo. Eu resolvi entrar na Escola Schumacher Brasil. Eu tinha ouvido da Escola Schumacher há vários anos atrás, através de um casal amigo meu. Meu marido falou várias vezes sobre isso. E eu creio que eu ganhei muitos presentes naquela escola durante o ano inteiro que a gente conviveu, amigos que até hoje a gente é muito próximo, conhecimentos que abriram diversos entendimentos, organizaram entendimentos dentro de mim, e em especial eu diria que a cereja do bolo foi conhecer a Ju e me tornar amiga dela. Ju, seja bem-vinda. Obrigada. Gostoso A estar aqui Ju, com você. pois seja, que prazer a gente poder estar conversando e compartilhar um pouco. Para começar, eu queria que você nos contasse, para quem tem acompanhado conversas honestas, sabe, a gente não tem um roteiro, a Ju não sabe exatamente do que a gente vai falar, porque eu quero que isso seja uma troca honesta entre a gente. Mas eu tenho curiosidade em saber um pouco a tua história juvenil e como que você começou a tua carreira profissional, onde que você começou, enfim. Tá, vamos ver por onde começar. Mas acho que um elemento é que eu comecei com 17 anos, eu saí de casa e comecei a trabalhar. Eu fui. Parece tão íntimo, a gente. Estou até checando o quanto eu revelo, porque tá eu e você. Mas basicamente eu lembro que teve alguma. E eu tô contando isso também não é à toa, porque eu acho que tem a ver como eu comecei a enxergar a vida. Mas eu tinha um namorado na época que morava na cidade próxima a minha, eu morava com os meus pais. E teve alguma questão, que eu não lembro o que foi, que a mãe dele não quis mais que eu fosse visitar. Alguma coisa assim, que a mãe dele era mais ciumenta e tal. E não, que eu não passasse os fins de semana lá, que eu fosse só visitar. Uma coisa assim. E aí, e era a cidade onde as coisas aconteciam. E aí eu falei, não, eu vou morar, eu vou dar um jeito então. E aí falei com os meus pais, falei, olha, se eu for morar lá, vocês me pagam o primeiro mês de aluguel e os outros eu vou conseguir um emprego. E aí eu fui batendo de loja em loja, fui entregando currículo, até que uma me chamou, então com 17 eu comecei. Foi assim que eu comecei com essa motivação, vamos dizer assim, de querer estar, de onde eu queria estar, né? Enfim, na cidade que eu queria viver. E aí eu comecei, nunca mais parei. Porque aí uma coisa foi levando a outra. Então, eu estava lá e o primo da dona da loja fazia aula de inglês e eu já tinha me formado, gostava muito. Aí ele me falou de uma vaga, eu comecei a dar aula, né, no FISC, escola de inglês. Aí de lá, uma menina na faculdade ficou sabendo que eu falava bem inglês e me chamou para uma entrevista na Perdigão, que agora é Brasil Foods, né? Mas na época era Perdigão, Uhum. em Santa Catarina tinha um centro de serviços que tinha recém sido criado. Eu fiz a entrevista e comecei a trabalhar lá, com serviço de atendimento, com helpdesk, com depois exportação. E aí fui para uma ONG, aí de lá fui para a Bung.
que acho que foi que na época tinha Bung Alimentos e Bung Fertilizantes, né? E aí a Bung Alimentos na época a sede era em Santa Catarina, que era onde eu estava. E aí acho que foi a experiência que mais me desenvolveu, vamos dizer assim, era na minha área, Uhum. dessas experiências, né, que eu tive até então, e foi de lá que eu fiz um movimento que aí foi para outro curso. O que deu esse estalo para você fazer esse movimento? Porque você já estando numa multinacional, eu já trabalhei para a Bung também, enfim, você está naquela linha comum, né? A maioria das pessoas, inclusive, que devem estar nos assistindo, né? Que é fazer carreira, você subir na hierarquia, você se profissionalizar a partir de cursos extras. O que fez você sair desse eixo mais comum e seguir a tua própria trilha? Eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta, e eu acho que as duas são importantes. Uma, acho que coisas que foram volta para o mesmo namorado daquela época, mas porque eu acho que o término, eu acho que a dor, né, não tem como negar que ela nos movimenta, né? Então, a do coração partido, por exemplo, eu lembro que foi um momento que eu comecei a buscar leitura, outras formas de enxergar a vida. E aí, quando a gente começa a buscar, essas coisas também vão chegando, né? Tem uma conversa que começa a Você acontecer. abre, né? É como se você abrisse as portas, né? Você fica naquela trilha, olhando para frente, de repente você abre outras possibilidades e as coisas começam a chegar, não é mesmo? Eu acho que quanto mais a gente vê, eu acho que tem a vida também que é ser vista, né? Então quanto mais você começa a ver, mais ela começa a se mostrar. E então eu comecei a ler muito, então aí fiz yoga, fui para Ayurveda, também comecei a investigar o Ayurveda, né? Que é o, vamos dizer assim, uma irmã do yoga, que vem da Uhum. Índia, que não vou entrar, mas que eu acho que leva a rever muito pela alimentação, não só a alimentação, mas as emoções, leva um conhecimento, né, do corpo. Eu acho que isso tudo foi me mobilizando, mas eu não sentia que tinha algo que era assim, agora tem o meu caminho por essas, aqui, era mais uma expansão. E aí acho que a outra forma de responder essa pergunta também é que eu acho que tem algo que eu acho que acontece com todos nós. Eu acho que é uma questão, como a gente está falando, de ver. E eu acho que uma coisa que eu comecei a perceber, ou que eu talvez é uma coisa que nunca foi silenciado em mim, por algum motivo, às vezes esses movimentos que eles são muito despretensiosos. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando, eu lembro que a gente tinha, eu trabalhava na comunicação, né, e aí do lado próximo, né, as áreas, as mesas, tudo aberto, né, e aí então próximo tinha o Uhum. RH. E tinha várias, eram mulheres, no caso do RH, que estavam fazendo movimentos de vida para o exterior. Então, tinha uma que estava casando e o marido morava fora, outra estava indo pela empresa, outra estava indo estudar, enfim, tinha acho que umas 4 por motivos diferentes, assim. E eu lembro que eu vi isso acontecendo e me fez uma coceira, algo assim. E eu já tinha feito, antes de eu entrar na Bung, eu fiz essa coisa de passar um tempo fora, uma experiência fora. Eu achei que agora eu estava, assim, era, né, assim, organizando a minha vida, tinha um potencial, uma empresa onde, né, você via as coisas acontecerem, não era um lugar que você ficava parado. E só que alguma coisa me fez, por exemplo, trazer isso numa conversa com uma amiga. E aí eu falei para ela e eu falei que eu senti inveja. Engraçado, eu falei, tem isso quando eu senti inveja. E foi legal que ela nem prestou atenção no que a palavra inveja significa, né? E ela entendeu como algo que tinha me mobilizado. Ela falou, você é muito nova para não ouvir essas coisas. Ela era uma amiga mais madura, inclusive. E aí
Ela falou, você é muito nova, não vi. E aí foi isso. Aí eu comecei a buscar, aí eu falei com a minha irmã que estava na Índia na época, ela falou, talvez eu vou passar por Londres, porque você não vai para lá. E eu fui indo, sabe? Mas fui indo, assim, não qualquer coisa, fui indo. Eu acho que é isso que eu lembro que a gente até falou, né, da palavra flow. E eu acho que às vezes a gente tende a levar flow nesse sentido, né? A gente vai indo. Que teve vários não. Eu lembro que eu fui ver, alguém me falou, porque você não vai fazer tal coisa nos Estados Unidos, não vai, porque eu tinha uma coisa pelo inglês, eu sabia que era com a língua inglesa. E aí eu fui ver e falei, não é lá. Então é esse tateando, né? Então eu acho que teve algo, então por isso que eu falei que tem duas formas de responder a pergunta, né? Uma que era como se o mundo estivesse se expandindo, e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu podia, sei lá, ter ficado, o mundo, né? Às vezes o mundo se expande e a gente resolve ficar no mesmo pedaço que a gente tá. Mas alguma coisa dessas da vida conversacional, disso que acontece sem a gente intencionar, por exemplo, alguém fala algo e aquilo te gera algo, né? De alguém fala, não, presta atenção, aí você vai, e alguém fala, por que não tal lugar? Sem saber muito. E eu acho que foram essas pequenas fagulhas, que era tipo, tem uma fagulha aqui. Eu não vi a fogueira, mas eu vi a fagulha. E aí eu fui indo até que por muita ansiedade, né? Porque eu acho que, assim, muita ansiedade, mas não é um lugar gostoso. Não ver a fogueira inteira, né? Não ver. E eu, por exemplo, cresci numa família super da natureza, com valores, enfim, que tem muito, né, a ver com os valores que hoje eu continuo acreditando e mantendo, e ao mesmo tempo numa cultura em que num contexto onde o recurso, o dinheiro, enfim, é muito escasso, e onde a abundância está associada, né, com uma instabilidade financeira. Então, fazer um movimento desses dentro num momento da minha vida que parecia que estava, sabe, indo, decolando, foi bem difícil nesse sentido, porque você é perguntado, né? Mas para quê? Você está largando, mas para quê? Eu não tinha resposta. Eu acho importante isso, Ju. Esse é um dos pontos que me fez pensar em você, porque tem muita gente nessa transição, né? O que eu faço? Como que eu lido com a vida daqui para frente? E até a Sandrinha está ali, e ela sabe bem que a gente já teve essa conversa. É comum as pessoas, depois de muito tempo de profissão, elas pensarem só na sua profissão como meio de saída. E não é. Eu acho que tem um tempo, né? Eu escrevi um texto que chamo A Pausa Necessária para Recomeçar, né? Então, a gente precisa se afastar desse lugar, começar a abrir, como você falou tão bonito, né? Abrir que a vida comece a se mostrar, para você poder olhar para aquilo, para você começar a entender que talvez que existam outras possibilidades. Nem sempre é o caminho mais fácil, mas também não precisa ser sofrido, e você ter o ouvido, ou a sensibilidade de ouvir teu sentir, como eu chamo, outras pessoas podem chamar de voz interior, ou de intuição, o que for, mas se ouvir, né? Então você disse, eu não sabia, mas eu sentia que tinha que ir para lá. Eu sentia que, quando a tua irmã falou em Londres, alguma coisa mexeu, né? Então, esse alguma coisa mexeu. Se ela tivesse falado Rússia, Canadá, de repente não mexia. Então, essa atenção, esse autocentramento, né? Esse estado de presença que permite a gente poder dizer, será que é esse caminho? Mas esse se aventurar, eu sinto que nós estamos num tempo de se aventurar. E a gente precisa ter a coragem de se aventurar, porque senão a gente vai trilhar o mesmo caminho que às vezes já se esgotou. E aí vem o sofrimento. Quando você trilha o mesmo caminho que já se esgotou, vem o sofrimento. Ju, como que você foi parar na Schumacher College? Então, aí
foi esse Londres e tal, e não sabia muito bem. Aí falei, bom, o que que eu preciso então para estar em Londres? Fui descobrir em agência o que eu preciso para ter um visto. Precisa se matricular com um mínimo de 6 meses na escola de inglês. Fiquei o tempo na banca que eu precisava, guardei o dinheiro, organizei. E aí consegui, a empresa casou, isso foi muito legal, que aí no fim a empresa estava passando por uma transição também, e aí eu consegui, enfim, sair dentro desse processo, e esperar e dar esse tempo, e aí saí e fui passar esses 6 meses em Londres. Antes, e aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que deve ter sido o quê? Um mês antes de eu ir, alguma coisa. Então foi um ano desse processo que eu, enfim, falei, vou me comprometer com isso, até eu ir de fato, foi um período. E aí Não é uma loucura, né, Ju? Não é do tipo, vou romper com tudo e vou embora. Não é isso. O planejamento faz parte até, né? Por isso, o que eu acho que é tão difícil falar disso, porque é na sutileza que está a diferença, não é, aí a gente costuma pensar preto ou branco, né? Então é o planejamento, mas claro que tem planejamento, mas o ponto eu acho que a gente esqueceu ou esquece muito fácil que o próximo passo ele vem dessa conversa e tem de um terreno onde a vida acontece, que são as relações, né? As relações pode ser até de eu estar meditando, né, olhando para a lua, ou pode ser uma conversa que eu vou ter no ponto de ônibus com alguém que vai me falar alguma coisa que vai me tocar. Então, eu acho que quando eu trabalho é quase como é que a gente ressitua o planejamento, né? Ressitua, porque ele vem para nos servir, e a gente parece que colocou ele, né? A gente parte do planejamento e não dessa escuta. A gente fica no molde, né? Então a gente começa a fazer o molde, e não é isso. Na realidade é assim, você precisa do dinheiro para chegar em Londres, você precisa falar inglês, você precisa um visto, ou seja, tem coisas que precisam ser organizadas, né? A organização faz parte desse processo. Exatamente. Agora, é muito diferente eu falar, eu quero fazer uma transição de vida. Então, eu vou sentar aqui, eu vou conversar com a Nani, vou conversar com alguém, como chamar uma amiga, e eu vou elencar o que eu quero fazer, o curso que eu quero, os motivos pelos quais eu estou saindo, o que eu vou fazer. É muito diferente. Eu acho que como é que a gente não perde esse sentir, esse tá na vida, você, né? Você falou do sentir, mas tá sensorialmente vivo, né? E aí, a partir disso, existe toda essa riqueza humana que é de poder organizar, planejar, né? Que tá aí para nos servir. Então, eu acho que é um ressituar. Então, eu fui, aí, claro, teve esse um ano, eu fui. E aí é isso, tem né? Você vai para a história, tem 1000 detalhes. Quando eu tava por ir, era para eu ir. Era para ser menos de um ano, mas eu tava para ir, mudou as leis do visto, aí eu tive que esperar, no fim isso foi até melhor, porque então assim, mesmo a data que eu tinha colocado para eu ir, no fim não deu para ir, e se eu tivesse insistido, eu não teria feito um acordo com a empresa. Então, eu acho que tudo isso, assim, quando coloca quando começa um planejamento, mesmo durante o planejamento, tive que mudar totalmente para falar, eu vou adiar em 6 meses a minha ida. Então, e aí depois desse período, então, um mês antes de eu ir, foi quando eu recebi de uma amiga, que era colega, a Regina, que também foi para o Schumacher depois e tal, uma revista da Vida Simples. Ela assinava e ela falou, você quer ler, Ju? Já li. E aí ela me entregou a revista e tinha uma matéria sobre essa escola, né, o Schumacher College, essa escola de sustentabilidade, para dizer assim, na Inglaterra, no interior da Inglaterra, que funciona como uma comunidade. E tinha uma matéria de umas 5 páginas, escrita por uma brasileira, Gisele Paulino, que começava assim, a escola do pequeno e do belo, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ler primeiro, tinha acho que uns 2 ou 3 autores assim na capa,
que tinham ensinado lá e que eram autores assim que no momento de expansão e foram autores que tinham mexido muito comigo. E aí eu comecei a ler no segundo parágrafo, eu já assim, sabia no sentido... Não é um saber, é um saber não sabendo ainda, né? Eu Porque é sei. como se tivesse dado sentido aquele 1 ano de vários passos sem eu saber por que eu estava dando, né? Naquele saber não sabendo, assim. E aí, mas ainda assim, eu li e eu falei, eu me senti tão lá, e ao mesmo tempo eu falei, nossa, eu não faço ideia, né, se eles vão me aceitar, parece algo super concorrido, eu não tenho dinheiro, né? Então, e aí eu fui para Londres, eu escrevi para eles, ninguém me respondeu. E aí eu rasguei o papel da revista e eu fui. E aí, mas foi importante, porque aí foi bem logo antes de eu sair, assim. Aí até eu lembro de eu falar para as pessoas, olha, eu tô indo e eu quero estudar nessa escola. Mas foi assim na reta final que veio. E aí minha família, que até então também falou, por que ela tá, né? Não tá feliz? O que. E aí, de repente, também viu o sentido, porque falou com os valores, né? Com os quais eles também cresceram. Mas eu fui sem saber, né? Se era um amor platônico ou o quê. E aí, quando eu cheguei em Londres, estava um tempo lá, eu escrevi e fui visitar. E aí passei esse tempo em Londres que foi bem limbo, assim, porque eu não estava indo para Londres, né? Eu estava indo fazendo um caminho que, enfim, me levava para o Schumacher, mas passou por passar 6 meses, 7, acho que eu passei, em Londres, em contextos bem hostis, assim, principalmente no começo, e tendo que me virar para conseguir a grana também, né? Então, tá trabalhando em contextos, assim, que para mim eram contextos hostis, né? Assim. Uhum. Então, e aí eu fui parar no Schumacher em 2011. Mas, Ju, você falou, antes de você me contar a tua chegada no Schumacher, você falou uma coisa tão importante. Você sabe, a gente já teve essa conversa lá no Schumacher, inclusive, aqui no Brasil. Eu, por causa da minha meditação, dessa coisa de me conectar com esse saber interno, que é assim que eu descrevo, né? Esse saber interno, de repente, eu sei que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, não importa se as pessoas vão achar que é uma loucura ou não, há um impulso. Eu gostei muito da forma como você denominou isso, né? Deu sentido a todo esse movimento. Eu nunca tinha pensado sobre, porque na realidade é uma junção de coisas, né, que vão acontecendo na tua vida. Você vai para, não sei se você está me ouvindo. Deu certo? Eu voltei agora. Eu ouvi até você falar em uma junção. É uma junção de fatos que vão acontecendo na tua vida e você vai com coragem, porque precisa ter coragem para fazer essa trilha, você vai com coragem vivendo isso, de repente um fato, uma coisa só faz sentido na vida. E o João acabou de entrar, João querido, foi ele a primeira pessoa que me falou no Schumacher College, há sei lá quantos anos, João, não sei mais, já mais, mas há muito tempo que ele foi. E aí, então, você chegou no Schumacher, você conheceu Satish? Apenas você chegou ou não? Como que foi essa história? Aí, na verdade, teve um processo. Então, eu fui visitar um dia, fui de trem, era 3 horas e meia de Londres. Eu voltei no mesmo dia, assim, e conversei com o Stefan, né, que é um professor lá, conversei com o Felipe, e saí, assim, eu ainda tinha um tempo pela frente em Londres. E aí saí falando, puxa vida, né? Eu lembro de volta na casa que eu dividia com mais 12 pessoas em Londres. E aí um deles me perguntou, você gostou da universidade que você quer estudar? E eu lembro que eu falei, putz, como é que eu explico? Aí eu falei, não é assim. Eu falei, imagina você tá apaixonado e aí você passa um dia com a pessoa
e você tem que esperar mais 6 meses para saber se você vai ser aprovada para passar mais um tempo ou para viver um tempo com a professora. Era mais essa sensação do que descrevia do que a gente descreve normalmente como ir estudar em um lugar, né? Porque era uma relação, e eu acho que né, não é, é algo que eu descrevi da minha situação, mas eu acho que muitos outros iam se reconhecer, né, nesse desejo de estudar, nesse chamado de estudar lá, que é algo muito do afeto. E aí eu fui, visitei e voltei para Londres e aí consegui uma bolsa com eles para fazer um curso curto nas minhas férias da escola em janeiro. E que eu tinha férias na escola de inglês. Aí fui, fiquei lá e aí foi um sonho, assim, aí foi lá, eu acho que eles também me conhecendo, porque eu acho que eu não era também uma boa candidata na entrevista, para ser sincera. Eu estava tão... Eu não tinha, depois olhando, assim, refletindo, eu não tinha muita fala para eles de falar, eu vou fazer isso e eu quero vir estudar aqui por causa disso, porque eu acho que o mundo isso e eu acho... Eu não, era um sentimento, era uma sensação que era quase como se ela me silenciasse, então eu não tinha muito para dizer, eu só podia contar o que tinha acontecido até então e que minha vida tinha mudado e que eu entendia que tinha a ver com estar ali. Mas aí, porque eu fiquei estudando lá essas 3 semanas, aí conversei mais, eu acho que aí eles me conheceram mais e falaram, a gente vai aceitar ela. E Você foi uma das pessoas que mais tempo ficou lá, 3 anos e meio, né, na primeira vez, não foi? Ou seja, porque a maioria faz um ano, no máximo um ano, a maioria faz cursos pequenos lá, né, 6 meses, 3 meses. é, Você ficou 3 anos, não foi? eu fiquei um ano estudando mestrado em ciências holísticas. E aí, quando eu estava para voltar para o Brasil, eles estavam, porque é um ano, né? E aí eles estavam procurando uma pessoa para fazer um papel, uma posição como voluntária para ser facilitador dos alunos de mestrado e, sei lá, ficar residente lá. E aí eu fiquei lá esse um ano e acabou, enfim, que eu me vi nessas conversas e também estava decidida por isso. Meu plano era voltar para o Brasil. Eu já estava falando com um amigo que também tinha estudado lá e ele queria me envolver numa consultoria que ele estava fazendo. E aí, de repente, eu esqueci do Skype que eu tinha com ele. Eu nunca, não é da minha natureza esquecer. Depois, o próximo, ele esqueceu. E aí eles falaram sobre isso de novo comigo, eu falei, puxa, tem alguma coisa, talvez, né, que eu achava que era para rolar, tem alguma coisa e talvez, e aí foi a partir disso. Então, eu acho que é isso para mim, eu tô sempre tudo isso tá falando, não de um jeito o que isso quer dizer, mas né, mais num sentido assim, tudo isso tá movimentando, né, o que pode acontecer ou não. Como que você vê a situação agora, né? Eu fiz a introdução para quem chegou agora. Por que eu pensei na Ju para trazê-la nas minhas conversas honestas? Porque nesse momento em que eu vejo muita gente, né? Eu vejo, recebo informações de pessoas que estão em uma transição, ou de carreira, revisando valores, revisando o que eu vou fazer. E isso apavora muita gente, eu acho que o medo entra, as pessoas ficam muito inseguras, especialmente pela questão financeira, como eu disse lá no início, as pessoas, a gente criou uma sociedade em que considera que o dinheiro vai resolver quase tudo nas nossas vidas, e então, assim, quando esse dinheiro fica incerto, a gente fica muito inseguro, e quanto mais inseguro a gente vai para o conhecido, a gente vai para o planejamento, a gente insiste naquilo que já está morto. Então, eu considero fundamental a gente parar nesse momento e se abrir para possibilidade. Como que você vê esse pensamento, né, que você falou, eu não gosto da palavra flow, mas então de dar sentido aos pequenos sinais, de ouvir tua própria voz interior, de você perceber o ambiente nesse momento de pandemia, esse momento de crise, com a desigualdade, enfim, com o mundo do jeito que está posto. É difícil, né? Eu acho que eu tô aprendendo também. Porque o que eu sinto eu acho que é um momento que está escancarando, né? Uma ilusão, né? Que a gente vem,
que muito facilmente a gente vem nutrindo como se fosse, né, a realidade, né, que é a ilusão do Uhum. controle. Uhum. Controle, de repente vem algo minúsculo, né, como Uhum. microscópico, Uhum. e coloca tudo isso, né, toda essa nossa construção de mundo, de que as coisas não podem parar, de uma forma, né, de um ritmo, e coloca isso em xeque. Então, eu acho que tem um lugar desse que coloca em xeque esse controle mesmo. E aí, enfim, tem essa, eu acho que tem entra a destruição da natureza, entra tudo isso. Agora, eu acho muito engraçado, você falou do flow, e eu fiquei pensando depois com o termo, eu fiquei pensando o que é um flow, o que é falar de flow para quem tem que conseguir no dia de hoje ganhar o pão, sabe? De amanhã. Então, eu não sei, assim, eu não tenho resposta, eu tô me perguntando muito, assim, o quanto a nossa conversa, inclusive, faz sentido numa outra realidade. Eu sei que ela faz para a minha, eu sei que ela faz para a sua, porque a gente está dialogando né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Ju. Eu penso, eu tenho observado muito as pessoas de classe mais baixa, economicamente falando, eh, quem tem predisposição a isso que estamos falando, que eu não sei também qual que é o nome, que a gente vai chamar de sem nome, eh, eles estão predispostos àquilo que vier, como Eles oportunidades já ganha-pão. vivem, Não é total. todo mundo que tem essa predisposição, por mais que esteja faltando dinheiro em casa. Mas Uhum, quem está, então, assim, se você chegar e falar assim, escuta, eu não estou precisando de um pedreiro, mas eu queria alguém que me ajudasse a lavar o cara topa. E aí ele vai, e aí, olha, você pode ficar aqui essa noite, porque não sei o quê. Então, assim, há uma abertura. Eu acho que meu ponto, para um dos pontos, né, que eu uhum, tenho que trazer, é mostrar em loco como é necessário abertura para coisas diferentes no momento como o que a gente está vivendo. Porque as pessoas querem seguir a mesma trilha, querem fazer a mesma coisa, insistem no mesmo. Não, não digo que você necessariamente tenha que mudar de ramo, que uhum. necessariamente, mas que abra. Até para ter certeza se aquele lugar é o lugar, né? É, Eu tenho uma pergunta, fale. uhum. Não, eu ia dizer que até eu acho que tem. Como que vai ser as pessoas que passaram tanto tempo trabalhando em casa? Eu acho que é inevitável que as pessoas vão sair. Como que vai ser voltar para o mesmo horário, para o mesmo. Como que a empresa vai conseguir manter essa cultura? Né? Eu acho que tem mudanças ou sacudidas, né? Que eu acho que foram dadas, que aconteceram, que tudo bem, sempre dá para seguir, né, e tentar não olhar, mas eu acho que abre, né, um campo para que isso que se possa refletir sobre essas experiências, né? Será que a gente precisa voltar do mesmo jeito? Será que, né? É, eu tenho uma amiga que ela é vice-presidente de uma grande empresa, não vou falar o nome só porque eu não sei se eu posso contar essa história, ela estava me dizendo que eles estão planejando a volta, né, em julho. Então, eles fizeram um comunicado, olha, vão voltar com todo o protocolo, então limpeza a cada tantas horas, vamos separar as cadeiras, enfim, eles fizeram todo um investimento nisso, e as pessoas se voluntariavam para voltar. No final, de 300 funcionários daquele escritório, tem vários escritórios aqui na cidade de São Paulo, eles somente 8 se inscreveram. E na segunda-feira ninguém apareceu. Então, assim, tem várias possibilidades com quem que eu deixo os filhos, saindo da escola, não importa, mas eu acho que pensar que o modelo vai continuar, que todo mundo está louco para voltar, assim como tem gente que está louco para voltar mesmo, né? O Sim. Nélio, ele fala assim, o dia que abrir a porta, você não vai me ver por um mês. Mas eu
Oi, fui eu, será? Fui eu que caí? Ah, acho que pode ser aqui. Eu fiz piada com ele e deu round. Foi o Nélio que foi lá e Foi desligou Nélio, a internet. pensamento. Ó, tem uma pergunta dele. Ele perguntou aqui, qual é a filosofia da Schumacher? Por que tão diferente, na tua opinião? Oh, porque é tão diferente. É, Porque lá um, eu ele, acho, ele é bem diferente. eu acho que a filosofia, assim, daria para abordar por vários ângulos, mas eu acho que tem uma coisa que para mim é mais, assim, raiz, essa experiência de falar como que é a experiência de aprendizado, né? A Uhum, partir sem a gente se cortar em pedaços, né? Ou sem a gente negligenciar pedaços do que partes do que é ser humano. E então, por exemplo, o que eu gosto muito é o fato de que não tem uma negação do acadêmico, do conhecimento. Isso é trazido para a experiência mais ampla que é do sensorial, né, o Satish, para usar né, o nome do fundador, né, o mãos, mente, coração, né, que é a tríade, eu acho que simboliza, ele fala que é um aprendizado a partir de mãos, mente e coração. Então, por que que o aprendizado ele vai por um caminho, né, só nos contextos mais formais do intelectual, ou quando vai, aí é só, é o emocional, um só, não estou diminuindo, mas falando aí é o autoconhecimento, quando na verdade a gente se conhece na medida que a gente conhece o mundo, né, e conhece o mundo na medida que a gente se conhece, então, por que esses cortes, né? Então, eu acho o que eu acho muito central para a filosofia é essa integração de falar como é que a gente aprende a partir da minha experiência, mas a minha experiência não ser algo introspectivo, a minha experiência é eu em relação, né? Eu em uhum, relação, só existe eu em relação, né? Então, se a gente parte disso, então eu acho que muito da filosofia vem isso. Aí daí tem, claro, o aspecto de a gente estar lá também cozinhando, limpando o espaço, então, quer dizer, que aí vem da parte das mãos, né? Da mãos, mente e coração, quer dizer, por que também que na educação a gente deixa esse aspecto de lado? O uhum. Satish, né, que fala o que adianta você saber, ou a gente achar que os jovens, ou enfim, que a gente precisa crescer sabendo uma conta de matemática, mas sem saber fazer pão. Então, ele vai trazer de uma forma que ele traz muito assim, irreverente, mas umas verdades muito contundentes, né? Que eu acho que é isso. Quando que isso ficou mais importante? Ele vai Uhum, questionar por que um banqueiro ganha muito, ou um bancário, não sei como fala, ganha muito mais do que um agricultor. uhum, Se sem uhum, comida ninguém vive, né? E claro, uhum, e aí daí entra o dinheiro também, ninguém vive, mas será? E vende, né? Será que no mesmo patamar que a comida? Então ele exatamente. vai questionar essas coisas que estão muito dadas, né? E Uhum. então eu acho que E essa uma coisa, e uma coisa bem interessante, que eu não vou lembrar agora, mas provavelmente você lembra, que o Satish fala sobre a questão da economia, etimologicamente, o que significa, né? Porque o Schumacher, ele é uma escola de economia, mas sobre a perspectiva do Satish, né, Ju? o Schumacher tem as ciências holísticas e economia para transição, acho que são as linhas centrais, e aí tem várias outras. Mas sim, eu acho que tem a economia já no cerne, porque o nome Schumacher é o economista, né? Alemão, I.F. Schumacher, não lembro as iniciais, o nome, né? O primeiro nome, que escreveu na década de 70 o livro, né? Small is Beautiful. Uhum, Alertando para os perigos do gigantismo econômico, né? De uma economia que não estivesse junto com a ecologia. E isso que você falou do Satish, ele fala, né, da economia e da ecologia, que ele foi na London School of Economics, foi visitar um dia lá e tal, e aí ele perguntou para a pessoa que estava com ele, e cadê o seu departamento de ecologia? E ela falou, não, ecologia a gente não tem, Satish, a gente é uma escola de economia. E aí ele falou, mas como que vocês gerenciam uma casa que vocês não conhecem? Porque economia e ecologia tem o eco, né, que é a casa, oikos.
E a anomia, a gestão da casa, enquanto que a ecologia é o conhecimento, né, da casa, as raízes, se você for pegar as palavras. E é muito, Então, né? isso significa que a gestão do nosso lar, da casa, a economia, significa isso etimologicamente, gente. E a gente associa dinheiro ao financeiro hoje em dia. Olha para onde que a gente andou e se perdeu, né, no meio do caminho. Então, assim, eu vi a Sônia agora, minha querida Sônia, que trabalha tanto com essa questão da sustentabilidade nas empresas. Realmente, a gente já o mundo está se dando conta, I hope so, de que não tem como a gente continuar sem cuidar do planeta, sem cuidar das pessoas, sem diminuir a desigualdade social. E é isso, né? É uma coisa muito básica que a gente perdeu no meio do caminho. E eu acho que o Schumacher, e eu quero contar isso para vocês, foi fundamental nessa minha volta, nessa história que eu contei no início do vídeo, e para quem perdeu esse vídeo, vai ficar gravado no meu blog, no meu Instagram. Realmente foi fundamental porque ele me organizou internamente, né? Ele me ajudou a compreender e entender exatamente o que fazia sentido maior para mim. E eu acho que o Schumacher faz isso, né? Nem todo mundo tem coragem de um Schumacher, porque no início ele te desloca tanto daquele lugar que você conhece que você fica deslocada. Isso pode fazer com. Eu era a primeira em criticar, levantar a mão, lembra, Ju? Lembro. Questionar o tempo inteiro. Porque, mas como assim? Não pode ser assim. Mas que isso? Cadê o programa? Cadê o roteiro? Cadê as coisas? Foi muito legal sair desse lugar lógico, previsível, que a gente tanto valoriza em relação às escolas, né, Ju? E hoje, conta um pouquinho sobre. Nós temos só 15 minutos, então não sei se alguém quiser ter mais alguma pergunta, estamos abertas, mas enquanto ou entanto as pessoas escrevem alguma pergunta que tiverem, como que você está nesse seu fluir, minha querida? Eu hoje tô. Foram 7 anos, né? Porque aí a gente não falou, vou só pontuar, mas quando aí voltei depois do Schumacher para o Brasil, eu, junto com a Mari Turato, uma colega que eu conheci lá, a gente fundou aqui no Brasil o que veio se chamar escola. Não era a ideia necessariamente, de novo, né? Não tinha esse plano, mas tinha um senso de fazer algo aqui no Brasil. E aí, engajando os alunos e tal, a gente acabou criando a Escola Schumacher Brasil. E aí faz o quê? 7 anos, eu acho, se for ver desde o começo, assim, que eu venho me dedicando, assim, full time. E aí faz uns 2 anos que eu comecei uma pesquisa de doutorado, que também é a partir de uma professora, junto com a professora do Schumacher e outros colegas lá, olhando mais para esse aspecto, porque eu sinto, é tão difícil, eu sinto que tem uma dificuldade, e eu sinto não só por mim, mas muitas vezes que a gente aborda nos cursos e tal, outras pessoas que também estão trabalhando com contextos de organizações, mas falando organizações no sentido mais amplo, né? Enfim. Não só corporativas, né? Não só corporativo. E como a gente tende a se organizar, né, no mundo. E que tem uma frustração imensa de que formas mais relacionais de atuar, elas são esmagadas por formas mais que a gente consegue representar, criar um esquema, conceituar, e realidades que a gente consegue projetar e que nos dão essa ilusão de certeza, né? E então isso tem me movido há muito tempo, pesquisar mais isso e explorar como que a gente fala sobre isso, como que a gente olha para como a experiência acontece, para como a influência acontece, para explorar mais o que é, como que a gente lida com uma realidade que nem sempre a gente tende a falar daquilo que já é uma coisa, né? Mas tanto da nossa experiência é algo que está em formação, que a gente tem ambiguidade, tem aquele lugar entre, né, as certezas. Como que a gente fala disso? Como que a gente leva isso a sério? Como que a gente trabalha com isso? Né? Então, eu tenho
me movido por isso, por esse questionamento, e tenho explorado isso. E agora hoje eu tô faz uns 2 meses que eu fui para o conselho da escola e tô indo mais para esse caminho de tanto trabalhar com outras organizações que estão querendo, enfim, desenvolver desde o aspecto da educação até essas formas mais relacionais, de trabalhar até a pesquisa em si, né, também do doutorado em si. Então, acho que isso é um lugar que vem crescendo em mim, e acho que agora também, com a pandemia e tudo mais, também abriu, e estou a mergulhar entre outras mudanças de cidade. Eu também estou como muita gente, assim, falando como é que eu faço entre curso que foi cancelado e pagar o aluguel, mil coisas. Também estou me mudando de São Paulo, estou encerrando um ciclo ao mesmo tempo também. É tudo, eu acho que essa pandemia ele dramatizou as nossas escolhas. O Sandrinho está perguntando ali a importância. Sandro, querido, desde Portugal, você sabe que o Sandro está em Portugal, em Braga. Ele montou uma hiper maravilhosa empresa. Aliás, o Sandro Que pode ser legal. um bom entrevistado, é, Sandrinho? Ele está em Braga e ele está perguntando qual a importância da empatia nesse processo. Eu acho que sempre, né? Não tem como. Eu acho que esse lugar, eu acho que parte dessa forma que a gente vive é um centramento, né, dessa cultura do indivíduo, né? Que eu sei, tem pedidos. Vai para cá. A Rê é quem me deu a revista da Vida Simples. Eu falei, mas ela não estava aqui ainda, eu acho. Ela foi culpada por todo esse processo. São vários culpados. E eu acho que é esse lugar, esse centramento. Eu acho muito engraçado quando em avião, isso me chama muita atenção, que tem aquela coisa bem forte, né? Coloque a máscara em você antes de colocar no outro. E eu acho que até um certo ponto faz sentido, mas até outro eu falo, eu acho que essa é a marca da nossa civilização. A noção do indivíduo antes. E eu não sei, assim, eu acho que tem eu sou sempre interessada nesse entre. Eu acho que não tem como ter esse entre, eu sair do eu sem ter empatia, né? Sabe o que eu penso em relação à empatia? Outro dia estava discutindo sobre diversidade numa empresa. Você pode entrar pelo racional em muitas coisas. Você pode dizer, olha, é necessário, desigualdade traz violência, o negro tem direitos, ele sempre foi subjugado, enfim, o gay. Você pode falar racionalmente, mas chega um momento, Ju, que eu coloquei isso na palestra que eu dei, e eu falei, chega um momento em que você só tem que entender que é o amor. Ou seja, não tem que justificar. É o amor. Se você ama, você não tem como querer que o outro se dê mal. Ou seja, se você ama, você se conecta com o outro. É o amor. Pode parecer piega, pode parecer besta, mas se você traz amor no teu coração, não tem. A empatia flui, ou seja, não tem como você ser feliz até racionalmente, né? Porque a desigualdade traz violência, você termina ficando cada vez mais exposto na violência, cada vez que você sai da tua casa, mas pelo coração, como que você lida com essa desigualdade nesse momento, por exemplo, né? Em que você está na tua casa, eu estou na minha casa, a gente tem um conforto e outras pessoas não conseguem ter isso. Então, se não for o amor, por mais piega que o pessoal possa me catalogar, não tem justificativa. Nós Exatamente. Nós Eu acho. estamos com pouquíssimos minutos agora para terminar, são 6 minutos. Então, eu sempre gostaria que as lives sejam de 3 horas, mas ninguém ia nos ouvir, só você e eu, nem o Nélio ia me ouvir. A gente ia ficar curtindo aqui e a sala ia ficar esvaziando. Aliás, uma vez a Ju foi lá em casa e ela, para quem não sabe, ela gosta de dormir cedo. Mas aquele dia, né, Ju? Foi embora, a conversa foi longa. Ju, eu gostaria que você se despedisse das pessoas e agradecer, enfim,
lembrando, né, que essa live vai ficar gravada, então para quem quiser assistir e ouvir com mais calma. Ah, muito gostoso. Puxa vida, a gente só esquentou. Só esquentou, o pessoal tá chegando. Mas, enfim, muito, muito gostoso essas janelas, né? Assim, de conversa que a gente abre. E é uma conversa que, no fim, é entre a gente e eu acho que as lives são generosas nesse sentido, né? Porque são as duas pessoas e, ao mesmo tempo, dá oportunidade que outras pessoas se juntem, né? Então, super te agradecer, muito, acho que por essa conversa e por essa chama, né, de manter essas janelas, de abrir essas janelas nesse momento. E é isso, agradecer todo mundo que passou aí, que deu para ver alguns. É muito gostoso. Pessoas, a Sandra, beijos, a Sandra e o Sandro, a Rê, as pessoas que eu vi. Muito gostoso. Então, eu quero te agradecer, Ju, por estar comigo aqui, por compartilhar um pouco a tua história e nessa minha necessidade de contribuir um pouco com esse momento um pouco de incertezas. Quero convidar a todos a assistir as lives que já estão no meu blog postadas, né, para as pessoas poderem ouvir. São temas diferentes. Não, falamos sobre diversidade sexual, falamos sobre machismo estrutural. E a próxima semana, terça-feira, eu vou ter uma pessoa muito especial, a Lígia Ferreira, negra, acadêmica, escritora, intelectual, que batalhou muito só pelo fato de ser negra, para ter que mostrar sua competência. Ela dificilmente dá entrevista, mas ela aceitou estar comigo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é ser negro nesse país que se considera branco, né? Porque vamos lá, a maioria da população não é, mas se considera branco. Então, é uma loucura o que a gente está fazendo com nossas pessoas. Obrigada, Ju. Gente, obrigada. quem quer conhecer mais sobre o Schumacher, eu assim hiper recomendo. O pessoal sabe, para mim fez a diferença na minha vida, foi muito importante e os elos que a gente criou com as pessoas o ano inteiro de estudo foi fundamental. Então vão lá, conheçam um pouquinho mais da Escola Schumacher Brasil, que faz uma diferença na vida da gente, né, Ju? Fez na minha. Bem na nossa. Então tá, gente. Obrigada. Beijo, Ju. Muito obrigada, viu? Beijos. Até a próxima. Até.